Quando você deve procurar um geriatra? Eu vou falar sobre esse tema, mas antes, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal. Hoje, eu trouxe o Dr. Ari Osório, cardiologista e geriatra, para conversar com a gente sobre esse assunto. Tudo bom, Dr. Ari? Tudo bem. Não, eu acho muito importante você ter essa iniciativa, porque realmente, tanto antes da cirurgia, né, o paciente ele tem que ser visto pelo geriatra, pela sua idade, e já ver o que ele tem. De repente ele tem um diabetes, tem uma pressão alta, né? Então ele vai ter já alguns cuidados que serão passados para você, tanto do ponto de vista de transoperatório, como principalmente, né, que é o nosso caso aqui, o pós-operatório, né? Então esse paciente vai ter que ter, né, pelo geriatra, o acompanhamento, os cuidados, né, para que você sinta segurança, a família sinta segurança e sempre vendo os fatores de risco, né, porque o geriatra está acompanhando, de repente ele é hipertenso, tem às vezes um diabetes, tem uma obesidade, né, tem algum fator de risco, de repente fumou muito ou bebeu, né? Então tudo isso, o geriatra ele tem que ser visto um conjunto desses fatores, como vão interferir no pós-operatório e como nós vamos orientar para que ele passe bem esse pós-operatório, sem dificuldade, e recupere lá na frente, né, a fisioterapia, não ter receio do exercício, saber que é necessário, a questão de posição que deve ficar, né? Então o geriatra tem que passar todos esses detalhes para o paciente lúcido, ou mesmo que ele tenha alguma dificuldade, mas tem que passar, e principalmente para a família. Às vezes tem um home care que vai acompanhar o paciente na residência e a família tem que ficar de olho. Eu, por exemplo, na minha casa de repouso, eu tenho pacientes, às vezes, que têm home care, devido ao convênio, mas eu fico de olho. Nossos funcionários estão ali de olho no paciente 24 horas. Né? Posição, resposta, de repente queixas, principalmente aquela questão analgésica, né? De tomar seu comprimido para que não tenha a dor, né? Evitar aquele termo se necessário. Né? Então eu acho que nós temos que ver tudo isso, mas é muito importante. Ontem eu realizei uma cirurgia numa paciente de 90 anos e ela relatou que não tinha nenhum problema de saúde. Até poderia não ter mesmo nenhum problema de saúde, mas muitas vezes esse paciente ele não está consultando com o médico, né? E não fez o diagnóstico. Sem dúvida. Não, é muito importante, porque isso dá segurança para você, como profissional que está naquele momento, vamos dizer, mexendo com o paciente, e aquela questão que nós, como somos médicos, que temos a preocupação com o posterior, né, como ele vai evoluir e tudo, então é importante você, eu brinco que em medicina nós temos que errar por excesso de cuidado, né? Então nós temos que estar vendo o que ele tem, qual o problema e já passar no pós-operatório aqueles cuidados principais que ele vai ter. Então esse acompanhamento do geriatra é uma segurança para você como profissional e principalmente para o paciente e para a família, né? E são fatores muito importantes. Existe uma idade em que o paciente deve procurar o geriatra? Então, isso aí é muito... Cada paciente tem dentro do... A gente até, no dia a dia, você se surpreende, às vezes, perguntando a idade do paciente, porque às vezes ele está tão ativo que não parece ter aquela idade que ele já tem, né? Então, eu diria que aí é o bom senso, vamos dizer, sempre... Todo o idoso, vamos dizer, sei lá, a partir de 60 anos ou até antes, ele deve começar a fazer aquilo que é prevenir fatores de risco, né? Então ele vai ter o cuidado de evitar o cigarro, que é a pior droga que tem, né? Manter o peso, ter atividade física, que é muito importante, né? E cuidar, de repente ele herdou da mãe varizes, ele tem tendência à hipertensão, tendência ao diabetes, então nós vamos prevenir
né? Então, realmente é fundamental, mas a idade é um fator que nos surpreende. Então, sempre o importante é que a pessoa, atingindo já uma idade, passou dos seus 50 anos, comece a se cuidar, porque aí ele vai ter realmente a velhice mais segura e principalmente evitando os fatores de risco. Tá ótimo, muito obrigada. Tá bom. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima.